Eclesiastes, no capítulo 10 e terminando o capítulo a partir do verso 16, escreve assim o pregador, o sábio, dizendo: Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Diz assim, então, o pregador, e ele fala sobre coisas importantes. São conselhos de alguém sábio, de alguém experimentado, que nos alerta sobre a impulsividade da juventude ou a falta de maturidade com o qual um governante jovem pode falhar em seu ofício, sobre a preguiça e a negligência com cada coisa no seu devido tempo. E então ele encerra com a honra e o respeito às autoridades. Ao longo de todas as escrituras, a maturidade ela é um reflexo de um caráter aperfeiçoado. E é por isso que muitas vezes a própria liderança de Israel era sempre constituída por anciãos ou pessoas experimentadas por entre o povo. Não estou dizendo com isso que a gente não possa ter jovens maduros, mas esses são exceções dentro de um padrão razoável. Ao mesmo tempo, nós podemos ter pessoas maduras de idade avançada, mas insensatas, maduras apenas em idade. E é claro que nós precisamos ter discernimento e sabedoria para tratar este tanto quanto aquele. O fato é que há uma necessidade de maturidade que é inerente à liderança, que é inerente à autoridade. Somente alguém com um caráter experimentado, com um perfil capaz de remir o tempo, de discernir sobre a hora e dos tempos e movimentos sobre os quais o seu governo tem que estar alicerçado ou as suas decisões têm que ser tomadas. Somente alguém assim é capaz de ter uma liderança legitimada pelo seu comportamento, pelo seu procedimento. Por isso é muito importante nós refletirmos sempre que estamos elegendo uma autoridade, elegendo um líder, ou nos fazendo líder, ou nos fazendo elegíveis para isso, porque nós precisamos saber se nós temos de fato um coração maduro, e muitas vezes essa maturidade, e principalmente no que diz respeito à igreja, se refere a uma maturidade espiritual, a um conhecimento da palavra, a um conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra, que precisa ser refletida no nosso caráter, nas nossas decisões, nos nossos planos, no modo como nós nos posicionamos. Precisamos ter sabedoria. Não podemos apartar uma liderança da sabedoria. Uma liderança insensata, um tolo na liderança, um tolo no governo, um tolo no Estado, um tolo como autoridade, um tolo como seu chefe. Ou você sendo um tolo como chefe, certamente vai proceder em desagrado às pessoas e ao Deus que tudo governa e tudo pune em conformidade com os seus atos. Nós precisamos compreender que precisamos de pessoas sensatas na liderança e sermos sensatos se queremos uma posição de liderança. As coisas precisam ser feitas no seu devido tempo. Um líder não pode achar que tem poder nas mãos e então usufruir desses poderes, e é isso que então o sábio vai chamar de comer um banquete logo pela manhã. Não, as coisas têm seu tempo para correr. Antes de eu merecer aquele banquete, antes de eu poder comemorar, celebrar, eu preciso fazer. Eu preciso mostrar as obras das minhas mãos. Eu preciso planejar as coisas. O usufruir daquele banquete e comer bem, beber bem, como então o sábio coloca aqui, isso custa dinheiro, ou seja, isso custa esforço. É necessário um esforço que faça com que eu tenha recursos para então usufruir destes recursos. As coisas têm tempo certo para acontecer. Se esforce e celebre. Celebre, comemore as pequenas vitórias, comemore as grandes vitórias. Celebre.
Esteja sempre reunido com pessoas que você ama. Se alegre com essas pessoas. Se alegre com aquilo que Deus te dá. Tenha contentamento. Mas esteja sempre pronto para servir, para trabalhar. Porque o preguiçoso nada tem. O preguiçoso nem mesmo tem um telhado sobre as suas cabeças. Tudo parece ruir sobre o preguiçoso. É difícil edificar uma casa sobre a rocha. Sobre a areia talvez é mais fácil. Você cava ali com a mão mesmo, você consegue cavar na areia. É muito fácil cavar na areia. Cavar numa rocha, estabelecer um fundamento, construir um fundamento numa rocha é muito difícil. É muito suado. Por isso é tão difícil construirmos coisas duráveis em nossas vidas, porque muitas vezes não queremos ter o esforço para assim fazê-las. Casamento, relacionamentos envolvem construir sobre a rocha. Nós precisamos ter maturidade, discernimento, que assim é melhor. Nós precisamos ter conhecimento de que tempestades vêm e então nós precisamos estar preparados para elas. Por isso não podemos ser preguiçosos. E em tudo, estarmos respeitosos com relação à autoridade, porque Deus a constitui. Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que é Salvador, Ele é também Senhor de todas as coisas. E coloca autoridades, e principalmente em nossas igrejas, em nossos ministérios, autoridades constituídas pelo Senhor para nos governar à luz da palavra do Senhor. E enquanto essas autoridades nos governam segundo a palavra do Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, nós temos o dever de sermos submissos e atendermos em tudo. Não sendo rebeldes, não sendo fazendo contendas, facções, dissensões. Nós precisamos compreender que não é fácil ser líder na igreja, no trabalho, na escola, não é fácil ser líder num governo, no estado, não é fácil liderar. Nós precisamos de muito discernimento espiritual. Tomar decisões é algo difícil, não é fácil liderar nem em nossas casas. Mas nós precisamos confiar em Deus, confiar nas autoridades instituídas por Deus. E em tudo, enquanto tudo isso for conforme a palavra do Senhor, precisamos respeitar, ponderar e nos submeter. Que Deus coloque líderes e autoridades sempre com um coração sábio, com um caráter maduro, para que possam ser bons líderes, para que possam ser bons governantes, para que possam ser bons chefes. Mas nós precisamos em tudo estarmos submissos à autoridade das autoridades, que são as Escrituras. Sobre elas, é ela de Cristo que era o nosso Rei, a Ele nós devemos obedecer. E nisso nós mostraremos que o amamos, quando se guardarmos os seus mandamentos. Que Deus possa aplicar e nos ensinar sempre na sua palavra. Conselhos do sábio Salomão para nossas vidas. Que o Senhor assim, então também possa tornar o nosso coração sábio, para vivermos em conformidade com aquilo que o Senhor tem revelado.